Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Não poupe as suas forças. Porque poupar para quê? Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode ser premiado, promovido pelo Senhor. E para que poupou? Então, se esforce ao máximo. Tudo que vier à sua mão, faça da melhor maneira, com maior empenho. Não economize forças. Não economize empenho. Não poupe os seus recursos. Faça sempre o seu melhor, e você vai ter grandes recompensas de Deus. Fala para o seu irmão do lado: faça sempre o seu melhor. No momento, nós não precisamos ser os melhores, mas nós precisamos fazer sempre o nosso melhor, sempre no nosso limite. O nosso Deus age assim. Deus sempre faz o melhor e Ele excede as expectativas. Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Assim tem que ser o Filho de Deus. Fazer sempre o melhor e muitas vezes exceder as expectativas das pessoas. Assim nós ampliamos a nossa capacidade. Assim nós lapidamos os nossos talentos. Assim nós crescemos e prosperamos. Este é um hábito. Esta é uma rotina de vencedores. É um hábito, uma rotina dos campeões. Usar sempre todas as suas forças até o limite. Fazer sempre o seu melhor para ampliar a sua capacidade e para receber mais bênçãos de Deus. Deus quer que nós saiamos do comodismo e do lugar comum. Nós temos que fazer cada vez mais e melhor. Sabe por quê? Porque nós temos potencial para fazer isso. Nós temos potencial para fazer mais do que nós fazemos. E quando nós chegamos no limite, Deus amplia o limite e nos capacita ainda mais. Deus aumenta o nosso potencial. Se você quer vencer, se você quer conquistar, seja onde você estiver, faça sempre o seu melhor. Faça com todo o seu empenho, com o seu esforço. Essa é a vontade de Deus. Essa é a direção de Deus. Nós só não temos mais o que nós temos no momento, porque nós não usamos mais o nosso potencial. Quem usa o seu potencial todo sempre avança, sempre rompe barreiras, sempre se destaca, sempre será um vencedor, sempre será um campeão, sempre vai ser colocado como cabeça e nunca será colocado como cauda. Mesmo que você enfrente algumas situações adversas. Vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 5 vezes 39. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, dos estrangeiros, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos.
que não são pouco muitas vezes, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Não foi fácil, não era fácil ser um pregador do evangelho naquela época, né? Hoje está mamão com açúcar, né? Mas naquela época era muita a perseguição. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que apesar de todas essas tribulações e aflições que ele passou, ele não parava, ele não desanimava, ele não desistia, ele sempre fazia cada vez mais e dava cada vez mais do seu melhor. Irmãos, as adversidades que nos sobrevêm, as perdas, aflições temporárias, não devem servir de pretextos para que nós não façamos a obra de Deus cada vez mais e melhor. Aflições e adversidades não devem nos impedir, elas devem nos incentivar. Agora que eu vou fazer mais, agora que eu vou para cima do diabo, agora que eu vou orar mais ou perseverar mais, porque me veio uma adversidade, me veio uma aflição, estou numa luta tremenda, né? Uma luta na saúde, uma luta na família, nas finanças, na mente, em todos os lugares, mas eu vou fazer mais agora, eu vou lutar mais, eu vou romper esse obstáculo, eu vou superar essas adversidades, e não fazer como a maioria faz. Não quero mais ser crente, tanta luta, né? Tanta perseguição, não quero mais isso, não quero mais... Não, é nessa hora que a gente tem que partir para cima. Irmão, se você não pode e não faz, se você pode e não faz, Deus não lhe premiará. Por que Ele te daria um prêmio? Se você pode fazer mais e você não faz mais. E muitas vezes Deus permite lutas, como foi o caso do Jó. Muitas vezes Deus permite aflições. Sabe para quê? Para que nós usemos cada vez mais a fé. Porque se não tiver luta, não tiver adversidade, onde você vai usar a fé? Deus tem nos dado fé através da palavra, não é verdade? E o que você vai fazer com essa fé? Você tem que usar na hora que vier uma adversidade, uma aflição. Muitas vezes Deus permite adversidades, aflições, porque Ele quer mudança em nós e quer que nós usemos cada vez mais a fé que adquirimos. E nós constatemos que a fé funciona, que o resultado virá, você vai superar a adversidade e vai ter a vitória. Então nós podemos sempre fazer mais e melhor, mesmo nas adversidades. É claro, irmãos, que tem situações que a gente se encontra com umas certas fragilidades, mas você tem que fazer o mais dentro daquele seu novo limite, daquela sua nova capacidade. Muitas vezes você fica debilitado em função de uma série de coisas, mas faça o melhor dentro desse limite. E quando você estiver bem, faça mais acima do limite que você fez. Entendo, isso agrada a Deus. Deus quer ver o nosso esforço. Deus quer ver a nossa fé em ação. Mostre a sua fé. A primeira coisa que você tem que fazer, mais, melhor e se esforçar mais, é quando vem a adversidade, é buscar a Deus. Tem que buscar mais a Deus, tem que orar mais ao Senhor, tem que clamar mais a Deus, tem que expulsar mais o mal. Vejam aqui o exemplo que Deus está dando para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 6. Irmãos, veja aqui, qual é o primeiro verbo que está aqui no versículo 6, pessoal? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te não com a cara amarrada, com bom ânimo. Porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
E aqui no versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Até para nós alcançarmos a salvação, a terra prometida, as bênçãos da terra prometida aqui e as bênçãos da nova Canaã, Canaã celestial, as bênçãos da salvação. É necessário esforço, é necessário empenho. Quem não se esforça, pouco conquista. Irmão, se esforce, faça o seu melhor, em tudo que vier à sua mão. Você tem potencial para isso. Deus te deu potencial. Use todo o seu potencial até o seu limite. Eu pesquisei e vi que na Bíblia tem uma ordenança, que se repete 27 mil vezes. Você pode conferir, vai lá na Bíblia online, digita lá esforça-te e vai aparecer lá 27 mil citações. 20 mil no Antigo Testamento e 7 mil no Novo Testamento, dizendo esforça-te. Isso significa que o esforço é fundamental. Não é uma revelação aqui ou colar. 27 mil vezes na Bíblia Sagrada está escrito: esforça-te com bom ânimo, esforça-te, esforça-te, esforça. Porque isso é primordial, é fundamental. O esforço para servir a Deus e o esforço para receber mais de Deus. Então nós não podemos viver abaixo do nosso real e verdadeiro potencial. Esforça-te até o seu limite, até usar todo o seu potencial. Sempre dê o seu máximo. Não encurte a mão, não fuja, não se omita. Não faça de qualquer jeito. Faça sempre o seu melhor, faça sempre com excelência, até o limite das suas forças. Deus vai te honrar quando você fizer isso. Deus vai abrir as portas para você quando você fizer isso. Quando você se empenhar, se esforçar segundo a sua direção. Então, irmãos, que nós combatamos o bom combate, com todas as nossas forças até o fim. Combata o inimigo com todo o seu potencial. Sai da minha vida, mal saia em nome de Jesus, sem trégua, sem descanso para o inimigo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem que resistir até ele fugir, até ele sair. Ore, sirva mais a Deus, mais e melhor, até o seu limite físico e espiritual. Deus ama esse esforço, essa direção. Por isso que ele coloca 27 mil vezes, 27 mil e uns quebradinhos, na Bíblia Sagrada. Nós temos potencial para orar mais, nós temos potencial para estudar mais a palavra, nós temos potencial para fazer tudo mais e melhor. Nós temos potencial para vir mais vezes à igreja, ouvir a palavra, crescer no entendimento da palavra do Senhor. Irmão, aquele que faz qualquer coisa de vez em quando nunca vai chegar em lugar nenhum, nunca vai alcançar nada. Risca-o de vez em quando do seu dicionário e faça tudo com mais empenho, com mais esforço, com o seu melhor. Essa é a direção de Deus. O Senhor Jesus deu exemplo. Ele fez o seu melhor. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida, ele não descansava. Ele ia para lá, ia para cá, orava, expulsava demônios, atendia todo mundo, pregava a palavra. E deu a sua vida. Quando descansava, descansava no barco, numa travessia. Porque tem que haver um descanso. Senão, há um princípio do descanso. Mas descansou, isso faz tudo melhor, irmãos.
Sabe o que vai acontecer quando você sempre fizer o melhor? As pessoas, Deus vai ver, mas as pessoas também vão ver. Ou procura aquele irmão lá que quando você coloca algo na mão dele, procura aquela pessoa lá. Olha, surgiu uma vaga, e quem nós vamos promover? Tem que ser ele. Tudo que a gente entrega na mão dele, ele faz o melhor, ele se esforça mais. Ele tem que ser promovido, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai ser honrado. Até para encontrar Deus, em Jeremias 29:13 diz, o Senhor diz, vocês vão me buscar e só vão me achar quando me buscar com todo o vosso coração. Não é com o coração pela metade, com o coração contaminado. É quando buscar com todo o empenho, com todo o coração, você vai encontrar o Senhor. Busque a Deus com todas as suas forças. Não se poupe para Deus. Não se poupe para Deus. Deus vai te honrar, irmão. Porque alguns recebem, outros não. Porque se empenham mais na busca de Deus, no clamor a Deus. Esse negócio de 6 horas por mim, eu creio que 6 horas por mim aí, irmãos, isso não agrada a Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, em função dos seus propósitos, Ele pode fazer algo aqui ou acolá, mas Ele honra aquelas pessoas que honram a sua palavra, aqueles que se esforçam, que se empenham, que dão o seu máximo. Então Deus aqui, Ele abriu o leque de opções, o menu de opções para o Josué. Josué, esforça-te, né? Ele diz aqui, aonde você colocar a planta do seu pé, diz aqui no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então Deus está dizendo, Josué, esforça-te, aonde você colocar os seus pés, é seu. E o que o Josué fez? Josué 13:1, era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, Josué, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ele conquistou, mas ele não se empenhou ao máximo, ficou muita terra para possuir. Deus deu a Josué toda a terra que ele pisasse, mas ele revela a Josué já velho, muita terra não foi possuída. Ou seja, Josué, se você se esforçasse mais, você teria conquistado mais. Irmão, se você se esforçar mais, você vai conquistar mais. Deus vai te dar mais. Se você se empenhar mais, se você fizer tudo com excelência, fizer o seu melhor, Deus vai te dar mais. Josué não usou todo o seu potencial. Se ele usasse, teria conquistado mais, irmãos. Nós precisamos, irmãos, sair do comodismo e avançar, conquistar, né? Use todo o seu potencial. Tem uma parábola que exemplifica isso, a parábola dos talentos, lá em Mateus 25:28. Revela que o servo que foi chamado de mau e negligente foi aquele servo que enterrou o talento, não teve esforço nenhum, não fez o seu melhor. Ele enterrou o talento, né? Ele acabou perdendo o talento e acabou perdendo a salvação. O reino do Senhor é conquistado com esforço, já dizia o João Batista. Irmão, se você não usa todo o seu potencial, pode lhe ser tirado e dado a quem usa. Deus faz assim. Deus abomina desperdício. E Ele não vai dar mais para quem desperdiça. Porque aquele que desperdiça, se receber mais, vai desperdiçar mais. Então use tudo aquilo que Deus tem te dado da melhor maneira, com maior empenho, sempre. Sempre veja o que você fez e compare com aquilo que você poderia ter feito se você se empenhasse mais, se dedicasse mais, se fizesse mais e melhor. E isso tem que ser relativo também nos relacionamentos. Nós temos que tratar as pessoas de uma melhor maneira, com excelência. As pessoas não podem fugir de nós, né? Ih, chegou ele, vamos um para cada lado aqui, chegou ele. Não, irmãos. As pessoas têm que se agradar de nós,
nós. Como é que nós vamos levar o evangelho se a gente repele as pessoas, né? Então, tratar as pessoas com excelência, principalmente as autoridades, e principalmente a autoridade de pais, né? Tratar os pais com todo esforço, com maior empenho, com excelência. Tratar o cliente como se ele fosse um rei. Sabe aquele cliente que entra lá no seu estabelecimento e você sabe que ele não vai comprar nada? Né? Tudo indica que ele não vai comprar nada. Trate-o como se fosse comprar tudo. Trate-o como se fosse um rei. Deus está vendo. E se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Encante as pessoas, né? Exceda a expectativa. Procure fazer o melhor. É pena que nós não podemos servir cafezinho para todo mundo aqui, né? Mas nós devemos fazer sempre mais e melhor. Deus honra quem assim age. Então veja, olha, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me empenhado mais. Então se empenhe mais da próxima vez. Trate melhor da próxima vez. Você vai crescer, você vai prosperar, as portas vão se abrir. Quem é que não gosta? Irmãos, eu conheço algumas pessoas que... Uma vez eu fui num shopping aí, ver um negócio do celular. E eu passei em frente a uma loja de sapato. Então, eu estava olhando sem pretensão alguma de comprar sapato. Aí vem um vendedor, irmão. Misericórdia. Como ele me tratou. Eu fiquei inibido de não comprar nada lá. Eu me senti em falta se eu saísse de lá sem comprar nada. Eu acabei comprando alguma coisa. Porque me encantou aquele atendimento. Eu falei, poxa vida. Que bom que tem gente. Agora tem uns lá que você quer? Né? Mas espera um pouquinho aí. Toca o telefone, deixa você falando sozinho, fica lá no telefone. Esquece você. Sabe o que você vai fazer, irmão? Mesmo que você ande quilômetros de distância, você vai comprar em outro lugar. Aqui eu não compro. É isso, irmãos. Veja o que nós temos na nossa mão, o potencial que nós temos, né? Quando nós fazemos sempre o melhor e o máximo. Entendam? Você é elevado, você é abençoado por Deus. Então, nós devemos ter esse medo. E quando tem alguns locais onde você não pode usar todo o seu potencial, né? Algum local lá que te limita. O Senhor Jesus tem um exemplo para isso. Lucas 4:28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O Senhor Jesus, ele começou o seu ministério. Então, começando o seu ministério, a primeira coisa que ele fez, depois de ser tentado no deserto, ele fez um discurso, uma prática, uma pregação, né, na sinagoga. E ele falou coisas que as pessoas não entenderam, não aceitavam, né, porque ele se dizia filho de Deus, e se encheram de ira. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admirava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. No Evangelho de Marcos, diz que o Senhor Jesus fez poucos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Há certos lugares que limitam o nosso uso, o uso do nosso potencial. Você é limitado, você é cerceado, você é tolhido. Não faz mais isso. Faz assim, não faz aquilo. É claro que você tem que acatar a autoridade, mas você tem que analisar, irmãos. Você não pode ser um rebelde, porque rebeldia é como feitiçaria, diz a palavra do Senhor. Se você não concorda, pega o seu boné e vai embora. Mas se você não concorda e fica lá, você pode correr o risco de se tornar um rebelde,
né? Procure o momento exato para si, como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele saiu de Nazaré e não voltou mais em Nazaré. Foi morar em Cafarnaum. Por quê? Porque ele não era honrado, ele era tolhido, ele era perseguido lá. Fez poucos milagres lá. Irmãos, saia do lugar onde você é tolhido, onde você não pode dar o seu máximo, não pode fazer o seu melhor, não pode usar todo o seu potencial. É claro que tem tempo, você vai aprender lá, mas vai ter um tempo que você vai ter que orar a Deus e buscar um outro lugar. Saia de Nazaré. Você tem que procurar um lugar onde você possa usar todo o seu potencial. E Deus vai te honrar. Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Está te limitando. Você não pode usar todo o seu potencial. Eu quero fazer de ti uma grande nação, Abraão. Sai daí, Abraão. Abraão saiu. Mas não obedeceu integralmente porque levou seu sobrinho, né? E o seu sobrinho foi a maior fonte de problemas para Abraão. Toda a confusão que tinha, estava lá o Ló no meio, né? Então, sai de lá. O Jacó teve que ir para Padã e Arã. Também o Jacó, ele só aprontou onde ele estava, né? Com o pai, com o irmão. Moisés teve que sair do Egito, tirar o Moisés, irmãos, ele estava numa situação cômoda. Foi criado pela filha do faraó, vestia-se da melhor maneira, tinha tudo na boca, irmãos. Ele anunciou tudo a isso, para fazer a obra do Senhor, para libertar o seu povo, para dar o seu melhor. Entenda, irmãos, muitas vezes para a gente dar o nosso melhor, a gente tem que renunciar ao nosso tempo, a nossa vontade, o nosso comodismo, tá? O melhor para cada um é vir o máximo possível na casa de Deus, mas as pessoas se acomodam, não vêm, e depois quer bênção. Deus vai te honrar quando você se esforçar. Avance pela fé na palavra, com bom ânimo e esforça-te. O Senhor Jesus trouxe a direção aqui em João 14:12. Irmão, se você quer mais, se você quer crescer, se você quer prosperar, você pode ver os grandes vencedores, irmãos, eles não trabalham 8 horas por dia. Eles trabalham mais, eles se empenham mais, eles estudam mais, eles se esforçam mais. Um campeão, irmãos, um campeão é aquele que se esforça ao máximo. Ele treina até não dar mais, né? Ele treina até no seu limite físico. Ele treina de uma maneira que sente dores de tanto treinamento. Mas na hora da corrida, ele é o primeiro. Ele é o campeão. Quem treina de vez em quando nunca vai ser um campeão. Mas quem sempre faz o seu melhor, sempre no seu limite, vai ser honrado. João 14:12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. As obras que fiz, podereis fazer, e maiores ainda, o Senhor Jesus está dizendo. Olha a humildade do Senhor Jesus aqui, né? Se vocês crerem em mim. Tudo que fizermos hoje é pouco diante daquilo que nós podemos fazer. Nós temos um potencial que nós muitas vezes não conseguimos avaliar. O homem está sempre rompendo barreiras, batendo recordes. Por quê? Porque alguns se empenham mais do que o limite e avançam, avançam e avançam. O que nós temos feito é uma pequena parte do que nós podemos fazer, do nosso potencial. Então não se acomode, você tem potencial para fazer mais e melhor, irmão. E outra agora, você tem um potencial extraordinário. Além do céu, você tem o de Deus, que é todo poderoso. Com as revelações de Deus, com a sabedoria que vem da palavra de Deus, tudo isso acrescentando ao seu potencial. Oh, irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso que não há limite para o nosso Deus. Um Deus do sobrenatural, um Deus que faz milagres. O que é um milagre? Aquilo que homem algum pode fazer, só Deus faz. E Ele faz através da nossa busca, do nosso clamor, do nosso empenho. Então não se acomode, não se... Irmãos,
em Gênesis, a palavra do Senhor revela que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você é corpo, alma e espírito. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagine o potencial que nós temos. Nós não usamos nem 15% da nossa capacidade cerebral. Então nós devemos avançar cada vez mais, estudar a palavra cada vez mais, usar o poder de Deus cada vez mais, e tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer o nosso melhor. Irmã, você tem que fazer o melhor feijão, você tem que fazer o melhor arroz, a melhor comida. É excelência, o melhor, tudo que vier à sua mão, Deus vai te honrar. Você vai criando um hábito de sempre fazer o melhor, e você sempre vai estar avançando, e agradando a Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez com potencial extraordinário. O homem não conquistou ainda nem 5% do que ele pode conquistar. Deus faz mais. Você pode ver o exemplo daqueles vencedores, aqueles que prosperaram de uma maneira, pessoas que se dedicaram ao máximo à sua especialidade, ao seu talento, o seu dom, a sua aptidão. Irmãos? Aquele que é chamado popularmente de nerd, esse é que avança, porque é aquele que se empenha mais. É claro que você não pode ser um alienado, mas você tem que se dedicar mais à sua atividade. Você tem que ser o melhor atendente, você tem que ser o melhor comprador, você tem que ser o melhor vendedor, irmão. Deus vai te honrar, irmãos. Mas se não trata o cliente da maneira que deve tratar, irmão, Deus vai te mandar cliente para quê, irmão? Você tratar mal? Você não se empenhar? Então entendam, Deus, ele abre as portas, Ele envia, Ele abençoa, mas Ele exige de nós um empenho, um esforço. Lembre-se da parábola do talento. Aquele que recebeu mais talento foi o que mais multiplicou, mais se empenhou, mais usou, mais granjeou. É isso que Deus quer ver em nós. Deus faz mais do que pedimos, pensamos, Ele sempre excede a expectativa. Sigamos o exemplo do Senhor. Esforça-te com bom ânimo. Use todo o seu potencial até o seu limite. Quando você usar até o seu limite vai aumentar. E aí você vai deixar os demais para trás. E você vai ser mais que vencedor, campeão, honrado por Deus. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Você viu quanto ele sofreu? Naufrágio, era apedrejamento, era chicoteamento, tudo ruim. Só faltava deixa para lá. Tanto sofrimento. E ele se empenhava. Teve uma vez que ele foi apedrejado, foi dado como morto, foi arrastado pelos irmãos como se estivesse morto. Sabe o que ele fez no dia seguinte? Estava pregando de novo, se empenhando, e Deus o honrando. É isso que Deus quer ver de nós. Não é à toa que Deus colocou 27.000 vezes na Bíblia Sagrada: esforça-te. Vai conferir, eu pesquisei. 27.000 e poucas vezes lá: esforça-te com bom ânimo, esforça-te. Porque isso é fundamental para que nós conquistemos, para que nós avancemos. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.